Quando alguém pergunta sobre sua infância e você simplesmente congela, não congela de um jeito dramático, congela quieto, como se a resposta estivesse ali, mas coberta por uma névoa que você não consegue atravessar. Não porque tenha sido terrível de um jeito que cabe em palavras, não porque nada aconteceu, mas porque em algum momento entre os 7 e os 17 anos, você pulou cerca de 15 capítulos que todo mundo te disse que eram essenciais. E ninguém te avisou que pular esses capítulos significava que você ia passar o resto da vida tentando entender referências que nunca leu. É exatamente essa lacuna que precisa ser nomeada, porque há algo que acontece quando a infância termina antes de deveria. E não estou falando de algum momento cinematográfico onde tudo muda de uma vez. Às vezes é mais silencioso do que isso. Você poderia estar preparando o jantar para seus irmãos aos 9 anos enquanto sua mãe trabalha turno duplo. Ou tornar-se tradutor emocional entre seus pais durante argumentos que você decifra perfeitamente. Ou aprender a ler a sala antes de aprender a ler livros. Aprender que o humor de um adulto é mais importante que a fome de uma criança. Aprender que suas necessidades são negociáveis, mas as deles são absolutas. Essa versão de você que teve que amadurecer rápido demais não desaparece quando você cresce de verdade. Ainda influencia a forma como você toma decisões, mesmo agora, especialmente agora, porque você construiu todo um sistema operacional em torno da ideia de que sobrevivência depende de você ser o adulto na sala, mesmo quando você era a criança. Tem uma criança, talvez de 8 anos, e ela acabou de se tornar a pessoa mais responsável em sua família, não porque escolheu, mas porque alguém tinha que fazer isso. E algo muda dentro dela. Os psicólogos chamam de parentificação, quando uma criança assume funções que deveriam pertencer a adultos. Mas esse termo não expressa a essência. Não capta o peso de ser pequeno e sustentar algo tão maior que você. Não capta o que significa aprender que amor é algo que você ganha através de utilidade. A doutora Lisa M. Hooper descobriu que crianças parentificadas frequentemente desenvolvem o que parece ser maturidade excepcional. Mas isso é crucial. Não se trata de maturidade, é adaptação de sobrevivência. É o sistema nervoso de uma criança aprendendo a operar em modo de crise como configuração padrão, como se todo dia fosse emergência e relaxar fosse luxo proibido. Essa programação tende a persistir décadas depois que a crise terminou. O que lhe parecia normal era a crise aguda de outra pessoa, mas você nunca teve outra referência para comparar. Pessoas que crescem dessa maneira se tornam muito boas em certas coisas. Antecipar necessidades antes que fossem expressas. Resolver problemas se tornou segunda natureza porque a alternativa não era opção. Essas não são habilidades pequenas. São superpoderes que a maioria nunca desenvolve porque nunca precisou. Mas aqueles mesmos superpoderes vêm com um preço oculto que você nem imaginava que estaria pagando por décadas. Você sabe o que é fascinante de um jeito quase cruel? Crianças que cresceram rápido demais enfrentam dificuldades absurdas com as coisas mais simples, não os grandes desafios. Crise? De alguma forma eles conseguem lidar de olhos fechados. São as pequenas coisas que os quebram. Pedir ajuda sem sentir que estão falhando. Descansar sem culpa. Ser bobo, despreocupado. Aquelas coisas que para outras pessoas parecem naturais, mas que para eles parecem quase perigosas. Porque quando você aprendeu cedo que o mundo não para você, que suas necessidades vêm sempre em segundo plano, que a estabilidade de todo mundo depende da sua calma, você não aprendeu apenas uma lição. Você construiu todo um sistema em torno dessa verdade. Um sistema que ainda está rodando mesmo quando as circunstâncias mudaram. Mesmo quando você está seguro agora. O sistema não sabe disso. Na vida adulta, essas pessoas se tornam aquelas em quem todo mundo confia numa crise. O confiável. O que resolve as coisas sem drama, sem pedir nada em troca. E você é atraído por pessoas que precisam de conserto. Não é complexo de Salvador. É algo mais simples e mais triste. Ser necessário parece amor, porque é o único tipo que você aprendeu a reconhecer. Amor condicional baseado em utilidade. A ideia de ser amado só por existir parece abstrata demais. Os relacionamentos ficam complicados. A intimidade parece perigosa, porque ser vulnerável era um luxo que você não tinha condições de pagar. Então, mesmo agora, mesmo quando você está seguro, existe uma parte de você que não consegue baixar a guarda, que vigia, que espera, que não vai te deixar relaxar, porque relaxar nunca foi seguro. Você frequentemente se encontra atraído por parceiros emocionalmente indisponíveis, e antes que você se culpe, entenda, indisponível parece familiar, parece casa, porque casa era um lugar onde você dava infinitamente, e receber era raro.
Então, quando alguém oferece amor constante, pode parecer estranhamente errado. Você fica esperando pela outra coisa que vai acontecer, pelo momento em que vão perceber que você não vale todo esse esforço. Há também essa coisa com controle. E não estou falando sobre ser controlador no sentido tóxico. Estou falando sobre essa necessidade de gerenciar todas as variáveis do seu ambiente. Porque lá atrás, imprevisibilidade significava perigo real. Então você planeja obsessivamente. Você pensa demais em tudo, passa por 17 cenários antes de tomar a menor decisão, e as pessoas podem te chamar de ansioso ou perfeccionista. Mas o que eles realmente estão vendo é uma criança que aprendeu que baixar a guarda tinha consequências, que vigilância constante era o preço da sobrevivência, e o cansaço, esse cansaço profundo que o sono nunca alivia. Não é preguiça, não é fraqueza. É o que acontece quando seu sistema nervoso está em modo de sobrecarga desde o ensino fundamental. Seu corpo nunca aprendeu o que é verdadeiro descanso porque repouso não era seguro. Descansar significava que as coisas poderiam desmoronar. Muitas pessoas que cresceram rápido demais têm essa relação estranha com sucesso. Você conquista coisas boas, mas nunca parece ser suficiente. Sempre há essa voz dizendo mais, melhor, mais rápido, porque seu valor está emaranhado com sua utilidade. E aqui está a parte cruel. O mundo recompensa isso. A sociedade adora pessoas que amadureceram rápido demais. Somos produtivos, somos independentes. Não precisamos de muito. Mas ninguém pergunta quanto nos custou para nos tornarmos assim. Há algo mais. Você se torna fluente numa língua que a maioria nunca precisa aprender. E essa é a linguagem do trabalho emocional invisível. Você gerencia a tensão como um maestro. Difunde conflito antes de começar, porque percebe que está prestes a explodir. Faz com que todos se sintam seguros enquanto está se afogando por dentro. E você talvez nem perceba que está fazendo isso. É automático. Só que respirar serve para manter você vivo. E isso lentamente vai te esvaziando. Você provavelmente tem momentos em que está rodeado de pessoas e ainda se sente completamente sozinho. Sozinho no sentido de que ninguém vê o quão difícil você está trabalhando para manter tudo funcionando, e pedir que percebam parece admitir derrota, como se você tivesse falhado na única coisa que deveria ser bom. Então, o que você faz com tudo isso? Como você se cura de algo que nem tem certeza se conta como trauma? Porque não foi um único grande evento, foi acumulação lenta. Foram 1000 pequenos momentos de ser demais, e insuficientes simultaneamente. Primeiro, você precisa vivenciar o luto. Luto real. E eu sei que soa exagerado, mas você está enlutado por algo genuinamente real que foi perdido. Você está de luto pela infância que não teve, pela versão de você que poderia ter sido bagunçada, carente, irresponsável, e ainda assim, amada só por existir. Aquela criança merecia melhor. E dizer isso em voz alta não te torna ingrato, isso te torna honesto sobre a verdade. E honestidade é o primeiro passo para qualquer cura real. Em segundo lugar, você precisa aprender que ser necessário não é o mesmo que ser valorizado. Seu valor não é medido pelo que você produz ou quão bem gerencia as emoções de outras pessoas. Você não é um robô produtivo. Você é um ser humano completo. E ser humano com todas as limitações já é suficiente. Você tem permissão para descansar, para não ter todas as respostas, para ser vulnerável, para ser aquele que cai às vezes, e para receber cuidado sem primeiro conquistar isso. E talvez o mais importante, você tem permissão para ser um iniciante absoluto em ser cuidado, porque é exatamente isso que você é. O fato de ter 30, 40 ou 50 anos não muda essa verdade. Você nunca aprendeu como deixar que outra pessoa carregue o peso junto, como confiar que o mundo não vai desmoronar se você não estiver vigiando, como acreditar que você é digno de cuidado mesmo quando não está sendo útil. Então seja incrivelmente paciente consigo mesmo enquanto aprende pela primeira vez. Aquela criança que cresceu rápido demais, que segurou tudo com mãos pequenas demais, ela fez um trabalho incrível, considerando as circunstâncias impossíveis. Era engenhosa. Era forte de formas que nenhuma criança deveria precisar ser. Era corajosa além do que deveria ser exigido. Mas ela pode descansar agora. Não é mais forçada a comandar o navio sozinha. É seguro deixar outra pessoa segurar as coisas por um tempo. É seguro ser jovem de espírito, levemente irresponsável, um pouco bagunçado. Mesmo que você tenha chegado décadas atrasado, você estava se agarrando tão apertado por tanto tempo que seus dedos esqueceram como é soltar.
Como seria a sensação de finalmente permitir que seus dedos se abram? De deixar o peso cair? De confiar que alguém vai estar lá para pegar junto? Você não precisa saber a resposta agora. Só precisa considerar a possibilidade de que talvez você mereça descobrir. Se isso tocou algo profundo que você mal consegue nomear, me deixa saber nos comentários. Escreve uma palavra que captura como você se sente quando percebe que ainda está operando naquele modo mesmo quando não precisa mais. Eu quero saber quem está vivendo isso em silêncio. Se algo aqui descreveu você com precisão desconfortável, escreve nos comentários uma palavra que represente essa sensação. Às vezes, colocar nome no que sentimos já é o primeiro passo para entender. E se você valoriza conteúdos que exploram comportamento humano com base em psicologia, ciência e reflexão profunda, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana você encontra aqui análises que transformam experiências confusas em clareza, porque entender como você funciona muda a forma como você vive, e ninguém deveria atravessar esses processos achando que é estranho, fraco ou diferente demais. Você não está sozinho nessa experiência, só talvez nunca tenha visto ela explicada desse jeito.